Colleagues, the United States successfully carried out a surgical law enforcement operation facilitado pelos militares norte-americanos, isso contra fugitivos da justiça americana. Enfim, Nicolás Maduro, ele é responsável por ataques nos povos dos Estados Unidos e também por reprimir o povo da Venezuela de forma ilegal. E isso, na verdade, leva a esse problema. Nós não estamos ocupando nenhum país, não começamos uma guerra contra esse povo. Isso foi uma operação policial. E para adiantar ainda mais outras situações jurídicas dos Estados Unidos, ele prendeu um narcotraficante que agora será julgado num tribunal norte-americano de acordo com o Estado de Direito pelos crimes que ele cometeu contra os nossos povos por 15 anos. Algumas ações foram em 1989. Fizemos algo semelhante, o Manuel Noriega, que foi também detido, foi julgado num tribunal e serviu a sua sentença nos Estados Unidos e depois no Panamá. E o povo panamenho e norte-americano estão mais seguros e a região também ficou mais estável. E essa ação policial, isso estava consistente com a responsabilidade do presidente dos Estados Unidos como comandante, pois ele estava atacando americanos em casa e internacionalmente. E isso foi um ataque contra um fugitivo responsável por narcotráfico que matou milhares de americanos, destabilizando essa parte do hemisfério. E, bom, ele foi transferido, né, o Nicolás Maduro aqui aos Estados Unidos, como também a sua esposa, foi inclusive iniciado no grande júri, e ele vai agora realmente enfrentar um caso na justiça para que ele possa realmente trabalhar dentro de tudo, enfim, tudo isso, toda a questão do tribunal, pois ele vai ser então julgado dentro dessa evidência clara desse crime. Tudo isso será apresentado de forma aberta e será feito na justiça norte-americana. O Maduro não é só um traficante julgado, ele é um presidente ilegítimo, ele não era um chefe de Estado. Por anos, o Maduro e seus associados manipularam o sistema de eleições da Venezuela para manter o seu poder ilegítimo. E tivemos, então, os relatórios que demonstraram que a eleição daquele ano era e foi completamente ilegítima, falsa, não caindo dentro das medidas de transparência. Tinha uma eleição realmente aberta, democrática. E, bom, se a ONU consegue manter e dar o tratamento a esse narcotraficante ilegítimo, isso, claro, se ele, na verdade, não lidar com um chefe de Estado que foi realmente eleito, que tipo de organização é essa? Nós deveríamos saber que 50 países, várias nações, incluindo a União Europeia, incluindo o número de países latino-americanos da região, claro, os Estados Unidos, claro, mais de 50 países rejeitaram a legitimidade da eleição do Nicolás Maduro após as eleições de 2024 e não o reconhecem como o presidente eleito de forma legítima da Venezuela. O Maduro recusou de forma ilegal para realmente ver o poder com o povo venezuelano, que terminou por votarem para tirarem ele do cargo nas últimas eleições. Ele é o chefe de uma organização terrorista internacional, o Cartel de las Solis. O regime dele patrocinou tudo isso e coordena, e também depende de outras organizações
criminosas, principalmente a Tender-Água, entre outros, para conseguirem cumprir seus objetivos de utilizarem narcóticos ilegais para utilizar os argumentos contra os Estados Unidos. Bom, esse Tender-Água é uma organização criminosa internacional com milhares de membros e alguns estão inclusive nos Estados Unidos. E eles conduzem atividades ilegais, como também ações voláteis e hostis contra o povo americano. E isso inclui várias atividades como extorsões, assassinatos, como também tráfico de pessoas, armas e drogas. Essa administração, o presidente Trump simplesmente não vai aceitar esse tipo de comportamento. Em março de 2025, o presidente Trump declarou que essa organização, falou, Tender-Água, está realizando ações hostis, realizando guerra ilegal contra o território dos Estados Unidos de forma direta ou então de forma clandestina por meio do regime do Nicolás Maduro na Venezuela. Então, o Maduro e seus associados fizeram parceria com os narcotraficantes mais prolíficos no mundo por décadas, facilitando o influxo desses entorpecentes ilegais que entram nos Estados Unidos, estimados a centenas de bilhares de toneladas todos os anos. Ele se tornou muito rico, resultado da miséria de milhares de americanos, de venezuelanos, como também auxiliou várias organizações terroristas como Hezbollah, coordenou também com oficiais, representantes iranianos, como também outros para influenciar não só a região, como também para poder influenciar os Estados Unidos. Agora, de fato, dentro do seu relatório mundial de entorpecentes de 2025, o escritório dos Estados Unidos sobre drogas, ele viu que a Venezuela era um ponto de drogas ilegais que estavam sendo enviadas para os Estados Unidos e também para a Europa, conforme declarado pelo secretário Rubio ontem. Esse aqui é o hemisfério ocidental, é aqui que nós vivemos e nós não vamos permitir que o nosso hemisfério seja utilizado como uma base de operações para adversários, como também rivais dos Estados Unidos. Você não pode fazer da Venezuela um hub de operação para o Hezbollah, para o Irã, para gangues, enfim, para agências de inteligência humana ou qualquer outra força maligna que tem naquele país. Você não pode ter as maiores reservas de óleo do mundo sob o controle de adversários dos Estados Unidos, sob o controle de líderes ilegítimos e não beneficiar o povo da Venezuela. E, claro, sendo roubado por um número de oligarcas na Venezuela. E não para ali. Várias organizações de direitos humanos da ONU Internacional emitiram relatórios documentando abusos de direitos humanos do regime do Maduro, como também assassinatos fora de tribunais, tortura, como também detenções ilegais e arbitrárias. 8 milhões de venezuelanos, inclusive, fugiram do país, desestabilizando seus vizinhos na região, criando a maior crise de refugiados do mundo. Membros desse conselho de colegas dos Estados Unidos querem um futuro melhor para a Venezuela. E nós acreditamos que um futuro melhor para o povo venezuelano vai ajudar não só o povo da região e do mundo, mas a gente faz isso estabilizando a região, tornando a nossa vizinhança um lugar muito melhor e mais seguro. E é por isso que milhões de venezuelanos que fugiram desse regime brutal estão comemorando, parabenizando, mundo afora, enquanto essa operação é concluída, incluindo aqueles que estão comemorando no meu estado natal da Flórida, onde nós temos centenas de milhares de venezuelanos que fugiram do regime para lá, para fugir de sua brutalidade. Eu gostaria de reiterar que o presidente Trump deu uma chance à diplomacia e ele deu várias possibilidades ao Maduro. Ele tentou desescalonar, mas o Maduro recusou aceitar as oportunidades e o presidente Trump deixou claro que o narcoterrorismo teria que
parar, mas ele continuou. Estados Unidos não vai vacilar nas nossas ações de proteger os americanos de narcoterroristas e procuramos paz, liberdade e justiça para o povo da Venezuela. Muito obrigado, senhor presidente.